você tocou muito bem as duas casas, sabe? A questão, a comparação de Moisés com Yahshua, maravilhoso. Amamos, né, Fábio? Foi muito bom realmente esse estudo. Com certeza eu vou estar ansioso para a segunda parte, semana que vem, Maravilhoso, foi na maravilhoso segunda-feira mesmo. que vem. É verdade. Segunda-feira que vem o Yachá vai continuar esse estudo. Agora vai ser o nosso irmão, nosso Ravé, Bill Moshe. Amém, Ravel. Realmente é muito bom estar aprendendo com os irmãos. É o que eu sempre falo, né? Primeiramente, nós não somos nenhum doutores da lei, como alguns já até nos apelidam por aí, né? Realmente, eu confesso, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada. E a Torá, sim, você estuda, você prepara algo para compartilhar com alguém, e, e às vezes o que mais aprendeu de toda a palestra, de todo o ensinamento é você mesmo. É incrível. É o único livro que você prepara algo, você compartilha e você aprende muito mais. Eu quero falar algo aqui que eu tenho observado assim nessa caminhada curta, né, da minha vida, né, na, vamos dizer, não só no cristianismo, mas agora na Techuvá, né, realmente ver como agora eu estou vendo coisas que quando eu estava no cristianismo eu não via, não conseguia ver. E hoje eu estou vendo coisas que realmente a razão que eu não via é porque eu estava surdo e mudo, vamos assim dizer. Vou compartilhar um texto aqui. Tá lá, eu não sei, os irmãos estão vendo direitinho aí? Tá para ver aí, direito aí no Não, vídeo, brother? não. Vamos lá. Uma coisa que eu quero estabelecer de novo, né? Nós não estamos promovendo nenhum tipo de conversão a judaísmo. É bom que fique isso bem ratificado, irmãos, para que não há nenhum mal entendido, para que as pessoas não creem que é isso que nós estamos advogando. Não é isso. Nós estamos promovendo uma conversão, vamos supor, o gentil, uma conversão do gentil ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E no caso do israelita que perdeu a identidade, fazer um retorno, fazer uma techuvá para os caminhos do eterno. Uma coisa que eu sempre digo: o inimigo é muito mais esperto do que nós, porém o nosso Elohim, o nosso Criador, é muito mais esperto do que ele. E se você manter essa linha de pensamento de como o inimigo trabalha, da esperteza dele, vamos dizer na linguagem popular, da malandragem dele, você vai sempre estar com uma cartada debaixo da mesa, porque a partir do momento que você achar que o inimigo se sujeitou a você por causa da tua oração, por causa da sua fé, ou porque você aceitou Jesus, isso aí não afeta o inimigo. A única forma de afetar o inimigo é o que diz lá em Tiago 4: sujeitai-vos ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Yeshua, sujeitai-vos a ele, sujeitai-vos à palavra dele, que o inimigo vai ter que fugir de vós. Por quê? A partir do momento que ele não tem legalidade sobre sua vida, com certeza ele vai ter que submeter, não a você, lógico, mas submeter ao eterno. O que dá legalidade, o que traz o inimigo no nosso caminho é realmente a ilegalidade, que nós andamos fora da Torá, em desobediência. E de novo, não cremos que a obediência à Torá salva ninguém. Ela só faz duas coisas: ela te abençoa ou te amaldiçoa, no sentido que é ela que te ensina o que é pecado, e se você tapar os seus olhos e os ouvidos para ela, com certeza você vai ser muito mais fácil você tropeçar nesse mundo. Se já com a Torá já é difícil, imagine sem ela. E eu andei muitos anos sem Torá, e eu sei hoje, muitas coisas aconteceram na minha vida foi por ignorância dos mandamentos, por ignorar os mandamentos. Vamos lá, Gênesis 3:1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi Bill, isso mesmo? Pode falar. tem como dar um zoom aí nesse Com certeza. estudo aqui, que não tá dando ruim para ficar vendo. E agora?
Tá bom? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tá. Mas você está olhando no vídeo ou você está olhando no Hangout? Peraí, deixa eu ver aqui. Não, tô olhando aqui no Hangout. No Hangout você tem que olhar lá no vídeo, Vídeo? lá, né? É, no vídeo. Ah, tá. Então pode estar Entendeu? com a frente, então. Então vamos lá. Ora, a serpente era o mais astuto, tá vendo? Esse astuto aqui está dizendo de esperteza, né? De todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela, do contrário, vocês morrerão. Veja bem, como todo mundo sabe aqui, mas vamos só dar uma revisada. O inimigo fez uma pergunta para ela. Qual foi a pergunta? Qual foi a indagação, né? Não foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto? Não foi isso que Deus... Ele questionou para ela. E ela respondeu: podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem a toque. Olha o que aconteceu aqui. Quando ela disse esse nem a toque, ela acrescentou ao mandamento, porque o mandamento simplesmente diz: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Ele até apontou sendo a árvore, chamou, identificou a árvore como sendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Eterno não se importa que nós adquirimos conhecimento, mas ao adquirir o conhecimento também vem maldade também, a tendência também de você ficar um tanto orgulhoso, porque agora você sabe um pouquinho mais do que você sabia antes, porque você leu aquele livro, aquele outro livro, e o outro irmãozinho ali na esquina não conhece essas coisas, então a tendência de você ficar meio orgulhoso. O Eterno não quer que você coma nem do fruto ele não quer que você coma, porque essa árvore do conhecimento do bem e do mal é como se ela tivesse, vamos dizer, dois frutos, tá? Os frutos são o mesmo, mas ela produz o mesmo resultado, conhecimento do bem e do mal. Eu conheço pessoas excelentes que nem religiosas são, mas elas comem mais o fruto do bem, e outras comem mais o fruto do mal. É o mesmo fruto, mas o resultado que produz nela é a maldade, é ser gente ruim. Tem gente que já nasce uma natureza ruim, que já tem assim, uma visão realmente já perversa, né? Então, o que ela fez aqui? Ao acrescentar isso aqui, ela já violou o mandamento, porque ela acrescentou, ela abriu uma porta de questionamento do inimigo. Olha só o que ele falou aqui, ó. Disse a serpente, a mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comer, seus olhos se abrirão e vocês se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejava para dela obter o discernimento, tomou do seu fruto e comeu. Veja bem, amigos. Quando ela respondeu para o inimigo aqui, que o pai disse para não tocar, não está no texto aqui, mas eu vou imaginar algo assim. Ele pegou a mão e falou: eu vou te provar para você que ele é mentiroso. Eu vou mostrar para você que esse negócio que não pode tocar na árvore, isso não é verdade. Eu vou mostrar para você que esse negócio de guardar Shabá é besteira, porque você vai desobedecer o Shabá e não vai acontecer nada. Eu vou mostrar para você que esse negócio de celebrar Natal é bobagem desse povo aí, desses messiânicos aí. Eu vou mostrar para você que você pode violar esses mandamentos que está na Torá aí e não vai acontecer nada. Porque a maldição ela não vem de instantâneo. Se viesse instantânea, não teríamos um ser humano na face da terra. E eu sei a maldição que é na minha própria carne, que é de violar os mandamentos do Eterno. Não tenho tempo para contar a história da minha vida aqui de violação da Torá.
É o que eu falei uma vez essa semana passada para um rapaz. Ele me disse que o Jesus dele veio libertar ele da Torá, da lei desse Deus ruim, velho, caduco, ranzinza. Eu perguntei para ele, meu amigo, você nasceu aonde? Ah, eu nasci aqui na Bahia, não sei da onde. Uma pergunta, quando é que você esteve em obediência a essas leis ruins desse Deus que você precisou do filho dele vir te libertar dessa lei ruim? Não existe isso. Veja bem, ao você acrescentar ou subtrair aos mandamentos, às ordenanças, você cria uma porta para o inimigo entrar na sua vida e desafiar a autoridade do Eterno sobre sua vida, a autoridade que você tem sobre as Escrituras, tudo isso acaba caindo por terra. Com um simples sentido, com um simples desafio. Se ela tivesse cotado o mandamento corretamente, se ela tivesse falado assim, não, veja bem, porque ele falou que respondeu a serpente disse, foi isso mesmo que Deus disse, não coma de nenhum fruto das árvores do jardim. Ou seja, a ideia dele é que o Eterno estava proibindo eles de comer de todas as árvores, mas não era isso, o Eterno só falou de uma árvore. Se ela tivesse respondendo aqui, ó, parada aqui, ó, mas Deus disse, não coma do fruto que está da árvore que está no meio do jardim. Pronto, já tinha resolvido o negócio. Ao acrescentar, e é o que muitos fazem, acrescentam as palavras de Yeshua, acrescentam as palavras de Pedro, de Paulo, trocam a autoridade de Yeshua para Pedro, para Paulo. Por isso que o judaísmo fala que, na verdade, a bronca do judaísmo ortodoxo não é nem com Yeshua, é assim com Paulo. Porque a imagem que é passada por um judeu ortodoxo, quem fundou o judaísmo não foi Jesus, foi Paulo. Por quê? Por causa das cotações que o cristianismo faz. Porém, a Torá fala isso. Porém, Paulo diz isso, diz aquilo, e nós sabemos, os irmãos menos mais novos que estão na Teshuvá, estão vendo as cartas de Paulo com uma autoridade hebraica, numa visão hebraica, e estão vendo que não existe essa guerra de Paulo contra a Torá, de Paulo ter convertido para o cristianismo. Isso não existe. Mas a única forma de você saber isso é você saber o que é Torá, é você conseguir separar o que é Takanot, é você separar o que é um Talmud, o que é Zoar, o que é Cabala, todas essas coisas. Aí você vai conseguir dizer, Paulo que não está falando sobre essas coisas. Está falando sobre a Torá oral, que existia na época. Muitos cristãos nem sabem disso. Esse dia um rapaz falou para mim que os 603 mandamentos era do Talmud, não era da Torá. É falta de informação, é ignorância, gente. Esse povo, infelizmente, o inimigo, ele é muito astuto, tá? O inimigo pode até se comparar a ele, sabe com o quê? Com um político. O que o político faz? Vocês brasileiros que vivem aí, muitos anos aí, vocês sofrem muito com os políticos. O que o político faz? Qual é o papo, vamos dizer, o papo furado do político? Vamos analisar aqui. Tudo isso aqui é a politicagem, olha só isso aqui, ó. Tudo isso aqui são, vamos dizer, protestos, né, de brasileiros cansados dos políticos, cansados da malandragem, cansados da corrupção. Olha só, olha isso aqui, ó. Tem vergonha dos políticos corruptos brasileiros. Agora, quem é que coloca esses homens lá? Como é que esses homens chegaram nesse poder? Eles chegaram não é só porque eles têm influência de dinheiro ou porque eles são poderosos. Não é só isso. Eles chegaram lá porque eles usaram algo que muitas vezes nós deixamos de lado e às vezes usamos isso de uma forma até negativa. Usamos isso de uma forma assim até de uma forma errada, às vezes usamos isso contra nós. Eles usam um poder que nos foi confiado e nos foi dado há muito tempo atrás, desde o dia que nós nascemos, e nós ignoramos isso. E é isso que eu quero falar. Na verdade, amigos, deixa eu mostrar algo aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui, esse ciclo aqui, ó?
talvez seja pequena demais. Nós temos o poder, sabe do quê? Das palavras. Bill, Oi. eu não sei o que está acontecendo com o seu vídeo, que, por exemplo, o meu vídeo aqui, ele sai lá ao vivo. Sai também o vídeo do Yachá, mas o seu vídeo tá tudo preto, preto lá. Eu já cliquei, várias vezes em você aqui e lá tá preto. Deixa eu ver aqui então. Peraí. E agora? Deixa eu ver lá. Já cliquei aqui. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo nem as escrituras que eu tava botando, nada? Nada lá preto. Não. Ah, agora sim, agora apareceu. Tá. Veja bem, ó, o que o nosso povo tá cansado. O brasileiro tem sido vítima da própria corrupção, mas quem é que colocou esses homens lá? O próprio povo. E como é que esses homens conseguiram que votaram neles? Ele fez isso aqui, ó. Olha só. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que Deus tinha feito. Ganharam com isso aqui, ó. Os políticos são astutos. Homens de mau caráter têm, vamos dizer, uma linguagem popular, têm uma boa lábia, têm uma boa conversa. Homens de mau caráter, eles são caçadores de homens. Sabe como é que eles caçam? Através das palavras. Promessas. Não é só dinheiro, não. Olha esse exemplo aqui, né? Que o cara comprou o voto, né? Do votante. Não é só isso. É muito mais do que isso. Não é só dinheiro que corrompe um homem. É palavras. E saber que muitos desses homens aqui, vamos dizer, o prazer deles é isso. É corromper os homens com palavras, com falsas promessas. Como é que o inimigo deu um truque aqui na Havá? Com palavras, na Eva. Com palavras. Esse fruto aqui, amigos, não é um fruto de uma árvore que você vai e come. É palavras. O que traz conhecimento para um homem? Palavras. O cara meditar o quê? Em palavras. Vou mostrar aqui, eu fiz uma busca aqui nesse programa aqui. Quero compartilhar aqui com vocês rapidinho aqui, ó. Eu coloquei aqui você faz um search. Não tem em português, só tem em inglês, tá? A palavra word, que é palavras, né? E olha os resultados. Toda vez que aparece palavra, a palavra nas escrituras, ela me dá aqui, ó, tá vendo? Atos, ó lá. Romanos, Coríntios, tudo isso aqui é texto que está conectado com palavras. Amigos, o Eterno criou os mundos através das palavras. Todos nós sabemos disso, não é novidade. O inimigo trabalha como? Com palavras também. O inimigo trabalha com palavras, é a mesma coisa. O fruto que Adão e Eva comeu dela são palavras. É o evangelho do inimigo. Paulo fala sobre um outro evangelho que está surgindo por aí. Olha o que fala aqui em segunda Crônicas 7:14, é isso? Olha o que diz esse texto aqui. Sabe, hoje eu estava conversando com um amigo, ele falou, rapaz, realmente o mundo tá louco, é tanta coisa acontecendo. O termômetro do mundo é o povo de Deus. Seja ele quem for. Seja evangélico, seja católico, seja quem for. Porque se você crê no Messias, você se apresenta como o povo do Eterno. Se você crê no Messias de Israel, você se apresenta como um povo do Eterno. Qual é o termômetro do mundo? Se a igreja for bem, porque olha aqui, esse texto aqui é para o povo dele, não é para o mundão. Não é se o mundão for bem, é se o povo de Deus for bem. Olha o que ele fala. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amigos, se nós não fizermos isso, a terra não vai ser curada.
E quer que eu vou falar uma coisa aqui? A terra não vai ser curada. A igreja estava muito bem ontem, hoje ela já está pior, e daqui para frente vai ser mal a pior. Porque a própria Escritura ensina isso. O próprio Paulo fala que vai vir uma grande apostasia. E eu creio que nós estamos nela. Essa palavra aqui, mau caminhos, na Bíblia em inglês está wicked. Se você olhar o que significa wicked em hebraico, seria essa ação aqui, ó. Você pegar um vaso, por exemplo, deixa eu achar um aqui, ó. Seria esse aqui, ó. Wicked é isso aqui, é você pegar um vaso, jogar ele no chão e quebrar em vários pedaços. Isso é wicked, mau caminho. Vamos falar de forma pictográfica. Quem já viu um líder religioso, eu estou falando da religião que se apresenta como cristianismo, tá? Porque é a única religião que diz que crê na Torá, que tem a Torá e tem o Brit Hashá também, tá? Eu não posso falar do muçulmano, porque o muçulmano não crê nem nenhum nem outro, tá? Quem apresenta o Messias no mundo afora é a igreja. Um exemplo. Não é muito comum você pegar no sistema religioso e você fazer o que eu chamo de isolamento de textos. O que é isolamento de texto? Você pega um texto, né, tira ele completamente fora do contexto, como picotando ele, fazendo o que você está no vaso aqui, ó. Mesma coisa do vaso aqui, ó. Você desmorona todo o texto quando você faz isso. Você quebra o vaso, né? Picota ele todinho, joga no chão, você destrói ele para você fazer isso. Um exemplo, essa semana eu estava conversando com um rapaz, um amigo nosso, ele estava falando sobre em relação às leis noéticas, etc. Né? Você pega aqui, por exemplo, esse texto aqui, né? Atos 15, que é onde a igreja tem uma guerra grande para dizer que não há necessidade, né, em obedecer os mandamentos do Eterno e etc. Né? Então o que eles fazem aqui? Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Pronto, tá aqui, ó. Essa é a decisão de Jerusalém, né? Então vamos fazer uma coisa wicked, vamos fazer uma coisa maldosa aqui. Como é que você faz uma coisa maldosa aqui? Em vez de você ler e explicar o texto todinho pro camarada aqui, ou seja, você tem que pegar pelo menos, começar lá do começo e até o final do texto, do capítulo, você faz uma coisa wicked, uma coisa maldosa. Isso aqui, ó. Ao contrário, aí você passa isso pro gentio que está entrando na fé. Não, Atos 15 e 20 fala isso. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Aí você para aqui. Aí você não segue adiante. Porque no 21 vai explicar a direção que o gentio que está sendo ingressado na fé, como é que ele vai ser tratado, aonde que ele vai ser recebido, que escola que ele vai, voltando no contexto do primeiro século, né? Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as sinagogas, em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Ou seja, esse gentio, para ele entrar no contexto verdadeiro bíblico, o cara tem que, imediatamente, ele tem que parar, ele não tem esse negócio dele, eu vou pensar o que eu vou fazer. Não, para você ser parte, para você entrar na sinagoga, você tem que fazer isso. Se abster de comida contaminada pelos ídolos, tem que parar com a comunidade sexual, da carne de animais estrangulados e parar de comer sangue. Para ele poder cumprir o 21. Não parou, o texto não parou aqui. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as sinagogas, lido em todas as sinagogas, todos os sábados. Aonde? No domingo? No sábado. Não tinha domingo já naquela época. O domingo só foi introduzido quase 400 anos depois disso.
Veja bem, isso aqui é uma coisa maldosa, de mau caminho. O Eterno não se agrada quando um abominável, seja ele quem for, judeu, rabino, pastor, se o Bill Moshe fizer ensinar um homem que o texto para aqui, separa isso aqui, ó. De novo, não estão falando que alguém tem que fazer isso aqui para salvação, amigo. Mas quando você isola esse texto aqui, ó, você está pegando esse vaso aqui, ó, que é inteiro, você picota ele, dá só um pedacinho aqui, ó. Você só joga o Atos 15, 20 aqui para a pessoa. Isso é a representação no hebraico. O que é ser mal, maldoso, mal intencionado. Então agora eu vou fazer uma coisa maldosa aqui agora, para vocês verem. Então tá bom, esse mesmo texto aqui, eu vou lançar isso aqui. Ah, então tá bom. Então o gentio só tem que cumprir com essas coisas. Exatamente. Os opositores da Torá, eles falam isso. Só tem que cumprir isso aí, mais nada. Ok, e o dízimo? Eu não estou vendo o dízimo aí, não estou vendo Santa Ceia, não estou vendo o batismo. Ah, não, porque o que foi abolido foi a lei sacerdotal. É isso mesmo, vamos criar uma historinha que a lei sacerdotal foi abolida. Ok, aí vamos e criam a teologia que a lei sacerdotal foi abolida. Só que minha pergunta, de novo, eu gosto de perguntar muito, o judeu pergunta muito, gente, tá? Não se ofenda. O dízimo, sacerdotal ou moral? Santa Ceia, sacerdotal ou moral? Amigos, não tem base para essas coisas. Porque se o dízimo é sacerdotal, é para o sacerdote. O dízimo não é para um gentio dar para a tribo de Judá, para a tribo de Danita. O dízimo é dado para o sacerdote, para os levitas. Então minha pergunta é, a Santa Ceia, tá? Essa Santa Ceia semanal, que na verdade seria Pessa, aonde que está? Não é um rito sacerdotal? Por que isso não está abolido? Não quero ser chato. Pessoas wicked, maldosas do sistema religioso, pega isso aqui e quebra a palavra de Deus e destrói ela, faz como esse vaso aqui. Pega a palavra de Deus, era um vaso lindo, se jogou no chão, quebrou, agora você vai pegar só pedaços, porque ele inteiro você não aceita, ele inteiro você não quer, você não tem interesse, ele inteiro. Então, se eu começar a aplicar essa mesma maldade que eles fazem, eu vou conseguir também refutar tudo que eles fazem em relação, quando eles querem usar, quebrar o Brit Hashá, quebrar as palavras de Yeshua, para validar o contexto teológico deles. É um exercício, uma ginástica teológica que eles fazem para valer o ponto deles. Olha aqui, o ponto mais Gálatas 3:10, já sei de qual é salteado. É o que eles usam para dizer que quem obedecer algum ponto está debaixo de maldição. Olha o que ele fala aqui. Dá a impressão que nós estamos se apoiando na obediência da Torá. Negativo. De novo, não cremos nisso. Porém, cremos, se realmente tu ama o Eterno, se você realmente ama o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, você vai obedecer a Torá. De acordo com as Escrituras, não tem como você provar amor por Eterno, se você não obedecer ele. É por isso que eu obedeço. Porque eu não consigo provar com ele com palavras. Igual um político brasileiro faz, promete, não faz. Igual um pastor fez ontem, com certeza, num domingo, num culto de domingo, pregou sobre o dízimo, invocou Malaquias 3:10 e ameaçou que o gafanhoto vai comer todo o teu dinheiro. Gente, eu estou em ouro e prata. Como é que um gafanhoto vai comer ouro e prata? Ele pode comer pão, comer farinha, o arroz, que eu tenho que mais ouro e prata e não come. Quem quer comer ouro e prata são outros, são os líderes religiosos. Dízimo não é dinheiro, amigos. Tá? Não estou falando que você não deve contribuir para a tua igreja local. Mas essa pressão, se o teu pastor começar a invocar isso, ó, eu aconselho você a invocar Gálatas 3:10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, porque isso aqui é tirado completamente fora de contexto. É uma coisa wicked,
É uma coisa maldosa que estão fazendo. Vou mostrar um outro texto aqui. Tá vendo essa montanha linda, maravilhosa aqui? Olha que coisa bonita isso aqui, ó, que o Criador fez. Olha só que lindo isso. Qual é a conexão dessas fotos? Eu vou mostrar. Calma. Eu gosto de trabalhar com fotos que é para fazer a gente pensar, analisar. Vamos ver aqui. Isso é achar, né? Parece que eu perdi aqui. Vamos embora. Vamos lá. A promessa que o Eterno fez, tá? Vamos lá, a história, Moisés nasceu, foi colocado no rio, etc, etc. Vou achar aqui, calma aí. Tá vendo que aqui ninguém é profissional, né? Aí Moisés tem um encontro com a sarça, né? E ele teve aquela visão da sarça, né? Ele recebeu palavras do Eterno, olha, palavras, né? Só recordando que tudo isso aqui, todas essas menções bíblicas aqui, são palavras, tá, gente? Aqui, ó. Vou colocar os versos aqui, ó, pra você ver. Tá vendo? Tudo isso aqui são... toda vez que menciona a palavra palavras, né? Olha o que o Eterno falou aqui, ó. Disse o Eterno, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estavam sofrendo. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, aí vai indo. Aí Moisés, né? Ai, quem sou eu realmente? Quem qualifica para a obra é o próprio Eterno, porque Moisés realmente não qualificava, nenhum de nós qualifica. É só o Eterno que consegue qualificar a gente. E o Eterno falou, vou dar uma missão para você. Imagine, como é que esse homem vai chegar, vai falar com o faraó, aquela coisa toda? Amigos, ele recebeu a graça do Eterno para fazer tudo isso, porque Israel não estava obediente à Torá lá. Ele não estava guardando a Torá. Ele não estava guardando o Shabá. Não estava cometendo... ou seja, não estava de cumprimento com a Torá. Pelo contrário, estava em violação da Torá, estava na idolatria, estava no paganismo, estavam cometendo homicídio, coisas horríveis. Com certeza estavam violando os 10 mandamentos. Eu te garanto isso. Lá dentro do Egito. Olha só. Olha o que ele falou aqui, ó. A prova, olha o que ele está falando, ele vai falar de prova. Que prova? No 12, Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova que eu sou, que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito e vos prestarem culto a Deus nesse monte. Vamos lá para o monte. Não estou falando que é esse monte, tá? Só para vocês terem uma ideia. Né? O que é quando você está no topo do monte? Olha só, olha que coisa linda. Você no topo do monte. Lá embaixo, gente, a coisa é feia, é violência, é matando, é violação da Torá. Qual que é o ponto que eu estou querendo chegar aqui? O Eterno não deu a Torá no monte, no topo do Monte Sinai, e Moshe não desceu com o monte? Você quer receber a Torá, amigo? Você tem que subir o monte. Você tem que sair do meio dessa imundícia embaixo. Porque a água que flui lá em cima, no monte, como o meu amigo Yashá falou, que eu sou mais delicado que ele, a Torá, quando você recebe a Torá aqui em cima, ela está limpinha, cristalina, doce, aquela água gostosa, temperatura perfeita. Conforme ela vai descendo aqui, ela baixa aqui, ela passou lá no sistema religioso do judaísmo. Aí desceu mais um pouquinho, caiu lá no sistema do catolicismo. Aí ela esparramou lá embaixo, caiu lá na fossa, desculpa falar assim, do cristianismo.
Aí desceu mais para baixo e dividiu em 30 mil ribeirãos, onde nego joga carro, joga lixo, joga esgoto. E aí o que acontece? Esse povo aqui embaixo está fazendo coisas wicked, maldade. Estão pegando a palavra de Deus e estão quebrando ela aqui, ó. Picotando ela. Para quê? Para você não ver, para você entender isso aqui, ó. Você isola esse texto todinho e fala assim, ó. Já os que apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Olha que loucura. A lei é bem, amigos. O sistema religioso pega a palavra do Eterno, que é um vaso lindo carregando uma água gostosa, e picota ela todinha, ó. E pega aqui e isola, ó. Tá vendo aqui? Vou conversando com o rapaz sobre Atos 10, ele não consegue ver, ele não consegue ler até o Atos 10 todinho. O cara lê uma revista pornográfica inteira, mas não consegue ir até o final de Atos 10. E vê que o próprio Paulo está explicando a visão, que não é purificação de porco coisa nenhuma, meu amigo. Não é purificação de urubu, cobra, ratazana, nada disso. A purificação é do povo, de homens, que é purificado através de palavras. Que palavras que é essa? A Torá. Não é a biografia de Yeshua que purifica um homem, é a obediência à Torá. E Yeshua só ensinou a Torá, não ensinou outra coisa. Tá entendendo o que eu quero dizer? Como é que a gente tem que voltar para as raízes dessa palavra linda, maravilhosa? Olha, mesmo se você voltar no Brit Hachá, muita coisa no grego, porque sabe de onde o grego veio? A língua grega, por incrível que pareça, veio do paleo-hebro. Não veio do hebraico moderno que nós conhecemos hoje, mas é original do paleo-hebro. O Eterno falou ao povo dele através do hebraico. Não estou falando que você tem que estudar hebraico para ir, nada disso, mas pega alguma coisinha para o Eterno poder te falar através de uma voz mais cristalina, amigo. Olha, eu e a Chá estava analisando um texto aí, em Romanos, onde você vê em 3, 4 variações falando coisas diferentes em português e até a mesma coisa acontece no inglês. É necessário haver um retorno. É necessário parar com a wickedness, parar com a maldade de pegar e isolar um texto, que nem um rapaz falou para mim. Eu sou gentil, eu como porco e eu violo o sábado, não tô nem aí. Meu amigo, isso parte meu coração de ver uma pessoa que tá não é um muçulmano, não é um budista, é uma pessoa que diz que ama o Deus de Abraão, Isaac e Jacó e não consegue ser obediente a ele. Desculpa falar isso, mas isso é um absurdo. Olha o que fala aqui nos 10 mandamentos, onde a igreja vai já até arrepiar quando ouve essa palavra, 10 mandamentos. Olha o que ele fala aqui no finalzinho dos 5. Olha só. Que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e 4ª geração. Graças a Deus que a maldição só vai até a 3ª e 4ª geração. Olha como ele é bom. Olha como ele é cheio de graça. Não, Bill, mas a graça só vem através de Jesus em Atos 2. Não existe. Engano lógico. Mas trato com bondade. Essa palavra bondade aqui é graça. Não é bondade, é graça. Até 1000 gerações. Agora ele vai explicar de quem é que ele vai tratar até 1000 gerações com bondade, graça e misericórdia. Quem? Os que me amam e obedecem os meus mandamentos. A igreja é muito rápida para falar em amor, que eu amo, que Jesus só deixou 2 mandamentos. Meu amigo, se você ama o Eterno mesmo, você vai investigar, você vai procurar, você vai gastar tempo, você vai desligar a novela não sei do que, você vai desligar o Fantástico, você vai dizer todo esse lixo aí
conhece, pois ele vive com vocês e estarão com vocês. Vamos aqui pro 15, para encerrar. Não estou nervoso não, tá, amigos? Eu pareço nervoso, eu fico frustrado, chateado, triste, mas não tem outro jeito. Olha o que ele fala aqui. Se vocês, no 10, vamos no 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneça no meu amor. Amor está conectado com fidelidade e obediência à Torá. Fé está conectado com obediência à Torá. Não é obedecer para ser salvo. Só obedece quem tem o Espírito de Deus, porque eu não teria um pingo de interesse de fazer nada disso se eu não tivesse o Espírito de Deus em mim, tá? Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-os lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Amigos, por que o Messias teve que obedecer ao pai dele? Por que ele teve que submeter ao pai dele? Por que agora essa religião que usa o Brit Hashá, usa o Tanakh, pega e escolhe, né? Por que eles ensinam que não tem que obedecer? Por que eles falam que é impossível obedecer? Por isso que eu falo, amigos, bem-vindo à apostasia apostólica, católica, a romana. Acorda, acorda. Olha, a mulher quando está grávida, tá lá o bebê, né, crescendo, 3, 4, 5 meses. Quando chega no novo mês, ela tem que sair. O bebê tem que sair. Porque se o bebê fica lá dentro, por mais que teve uma segurança, o conforto dele estar lá, quietinho, protegido, você está no conforto da tua zona religiosa. O teu pastor é um homem ungido, ele canta, ele pula, ele grita, ele entrega a profecia. Mas se ele não está ensinando isso, vai chegar uma hora que você vai ter que sair. Pode falar, irmão. É o seguinte, eu caí aqui e eu tô com dúvida sobre a transmissão. Tem como você ver se está saindo lá no YouTube ao vivo? Tá no ar. Tá no ar. Tá ao vivo? Se você sai, ele continua gravando, que já aconteceu isso comigo. Ah, tá. Então, beleza, então. Então, amigo, para terminar aqui. O bebê tá lá dentro do útero da mãe dele, protegido, guardadinho no conforto dele. Um dia ele vai ter que sair. O Eterno está chamando o povo dele. Sai dessa zona de conforto. Sai desse lugar onde se pratica caçadores de homens com palavras. Sai de lugar desse conforto, vem para o topo da montanha, porque aqui você vai encontrar um lugar de refúgio e fortaleza para você. Sai desse lugar onde estão pegando a palavra e estão esmagando ela em 1000 pedaços, isolando textos para poder te confundir, porque o sistema religioso não quer que você saiba dessas coisas. Não quer apresentar um Messias que se submeteu ao Pai e que teve que obedecer ao Pai. Apresenta ele como Deus, o único Deus que está acima até do próprio velhote. Deixa o velhote de fora lá. Está lá, dividiu, quebrou a palavra de Deus em 2. Aí pega essa palavra de Deus, pega o Novo Testamento e divide ele em 2. O que é? As cartas de Paulo e as palavras de Yeshua. É Yeshua versus Paulo. E Paulo é o maior de todos. Amigos, sai desse engano, rápido. O Eterno nos ordena a sair da Babilônia. Babilônia é terra de confusão. É terra de onde se picota a palavra de Deus. Babilônia é isso aqui, ó. Tá vendo? Toda essa politicagem, isso aqui é Babilônia. Isso aqui é Babilônia. O que a Babilônia faz com os vasos? Ela quebra os vasos. Para os vasos ficarem completamente esmigalhados de uma forma que ele não consegue se reagrupar de novo. A palavra de Deus ela é uma só. Não tem essas divisões que a igreja inventa, dispensação da inocência, dispensação da lei, de graça. Isso não existe, amigos. Sempre houve a misericórdia do Eterno, sempre houve justiça, sempre houve juízo. Olha para o mundo antigo, o que aconteceu com o mundo antigo.
Olha para Israel. Tudo que Israel fez errado, faz ao contrário. Por que Israel foi punida? Por causa da desobediência. Então, é um alerta. Paulo, o próprio apóstolo fala. Gente, Israel é um exemplo para nós. Eles pereceram por causa da desobediência. Não brinca. Hoje nós temos o Messias. A coisa é muito mais séria do que você simplesmente ter a lei. Nós temos a lei vivente. Ele andou no nosso meio. Ele habitou, ele falou, ele lançou palavras. Para de dar ouvido ao amigo, o inimigo. Para de dar ouvido ao sistema religioso. Vai você buscar. Se a Torá te incomoda, é porque tem alguma coisa errada, amigo, com você. Obrigado, Pai. Te agradeço por essa oportunidade. Se eu ofendi alguém, por favor, me perdoa, mas não calaremos, porque nós se conformamos com o sistema e ficamos na conformidade do sistema. Eu optei em sair da Babilônia. E eu fico triste de ver amigos, pessoas queridas enfiadas lá por causa do conforto, que a Babilônia ela é confortável, ela dá uma certa segurança. Como é que ela dá com palavras? Vem para o topo da montanha, amigos. Aqui é onde você vai receber palavra do Eterno sem contaminação. Amém? Obrigado, amigos. Irmão Bill, muito obrigado pela essa mensagem tão inspiradora, tá? Realmente foi muito bom. Muito nossos irmãos estão amando, estão gostando do programa de hoje.